Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou gravando esse vídeo aqui para divulgar meu projeto de pesquisa científica que está sendo realizado em nível de doutorado na UFABC, vinculado ao programa de energia. Então, estou realizando esse trabalho com o professor Thales Souza e o nosso trabalho ele consiste na modelagem de um novo programa de resposta da demanda no mercado brasileiro de energia elétrica. Então, vou falar um pouquinho aí do contexto, né, que se encontra o nosso trabalho, alguns desafios que a gente tem no setor elétrico, que a gente busca resolver e quais são os principais objetivos que a gente está procurando solucionar com o desenvolvimento desse trabalho. Hoje a gente pode dividir o setor elétrico em alguns segmentos, né? Tem um segmento, por exemplo, de geração, que é aquele segmento onde o gerador de fato vai gerar energia elétrica e colocar essa energia na rede. O segmento de transmissão, que é aquele segmento que a energia ela vai ser transportada, né, por grandes distâncias, um nível elevado de tensão. O segmento de distribuição, a distribuidora ela vai receber essa energia que foi transmitida, vai diminuir o nível de tensão e vai distribuir de uma forma pulverizada para os consumidores. E ali no final da cadeia a gente tem um segmento de consumo de fato, a gente tem um consumidor que vai utilizar essa energia que foi gerada. E de uma forma comercial, se relacionando com tudo isso, a gente tem o mercado de energia elétrica. A gente tem diversas linhas de pesquisas, né, em cada um desses segmentos. O segmento de geração, por exemplo, a gente pode pesquisar uma forma ótima de alocar a geração na rede. Transmissão, a gente pode pesquisar, por exemplo, a forma de reduzir perdas nessa linha ou de expandir da forma mais eficiente possível o sistema de transmissão. Distribuição tem N fatores também que podem ser estudados. E do lado do consumo, que é um lado que a nossa pesquisa está sendo um pouco mais direcionada, a gente pode estudar, por exemplo, comportamento aí de consumo com base e através do impacto de diversas variáveis. Isso dentro do mercado de energia elétrica. Então, se a gente olhar a tendência futura do nosso setor elétrico, a gente percebe que existe uma expectativa de aumento de consumo. É isso porque a gente tem se desenvolvido aí economicamente e cada vez mais o país ele tem consumo de energia elétrica, cada vez mais tem mais pessoas, cada vez mais tem mais atividade econômica, então é natural que tenha um aumento de consumo de energia elétrica. Do ponto de vista de transmissão e distribuição, a gente tem um problema, pode ter alguns problemas estruturais devido à alta demanda de energia. E essa alta demanda ela acontece em alguns momentos, né, específicos do dia. Então existem alguns momentos que a gente fala que são momentos de pico, em que o consumo de energia elétrica ele acaba sendo muito maior do que nos outros momentos. É justamente nesse pico que existem esses problemas estruturais. Aí existe uma menor confiabilidade no sistema, existe uma possibilidade maior de ter uma falta de energia ou de ter algum problema elétrico. Uma das maneiras aí de dar confiabilidade para o sistema seria reduzir o consumo nesses picos. Uma maneira de reduzir o consumo no pico é através do que a gente chama de resposta da demanda. A resposta da demanda nada mais do que um estímulo que é dado para o consumidor e o consumidor ele muda o seu perfil de consumo. Ele deixa de consumir naquele momento em que existe um pico de energia, ele passa a consumir nos momentos em que existe uma menor demanda por energia elétrica, é o que a gente chama de planificação do perfil de consumo. Esse gráfico aqui ele mostra muito bem isso. A gente tem aí um exemplo de uma curva de consumo, de um cenário sem resposta da demanda, e a gente tem aí do lado direito o mesmo consumo, só que com a resposta da demanda. Então o consumo ele é o mesmo, só que o momento do dia em que esse consumo ocorreu, ele está diferente. Então a gente tem o que a gente chama de planificação da curva de carga. A resposta da demanda ela pode ser obtida através de duas formas. Existem os programas de resposta da demanda baseada em preço, ou seja, geralmente existe um aumento no preço de energia e através desse aumento do preço de energia o consumidor ele reduz menos naquele momento. E existe também programas de resposta da demanda baseado em incentivo, que é aquele programa de resposta da demanda em que, de fato, o consumidor ele acaba tendo um ganho financeiro por reduzir o consumo dele. A gente costuma dizer que ele, de fato, é remunerado para reduzir o consumo.
Bom, em relação ao mercado de energia elétrica, é interessante falar isso porque muitas pessoas não têm esse conhecimento. Hoje existem dois tipos de mercado, dois tipos de ambiente de contratação de energia. Tem um ambiente cativo, que o consumidor ele simplesmente consome aquela energia da distribuidora e paga através da tarifa da distribuidora. Existe o que a gente chama de ambiente de contratação livre. Nesse ambiente de contratação livre, o consumidor ele pode escolher o fornecedor que ele quiser, e é justamente dentro desse ambiente aí de mercado livre que a gente entende que tem grandes possibilidades de ter um programa de resposta da demanda em que eu, consumidor, vou poder vender uma redução de demanda, ou seja, eu reduzo minha demanda, eu reduzo meu consumo de energia e eu recebo por isso. Isso só é possível hoje no ambiente de contratação livre. Então, o que a gente tem hoje aí em termos de resposta de demanda, tá? A gente tem alguns programas de resposta da demanda que atingem os consumidores cativos e outros programas de resposta à demanda que atingem os consumidores livres. No caso dos consumidores cativos, todos os programas de resposta à demanda que existem hoje são baseados em preço, ou seja, é aquele programa de resposta à demanda que aumenta o preço para que o consumidor ele tenha ali uma resposta ali de redução de consumo. Então, hoje, por exemplo, temos a bandeira tarifária. Então, naqueles momentos, né, em que o sistema ele está sobrecarregado, principalmente do ponto de vista de nível de reservatório, né, de água para gerar energia, existe um custo adicional, ou seja, tem a bandeira amarela, a bandeira vermelha, o patamar 1, o patamar 2, né, da bandeira vermelha. Isso faz com que o consumidor ele tenha uma redução de consumo. É um programa de resposta da demanda. Existem programas de resposta à demanda baseados na tarifa branca, por exemplo, que é uma tarifa que pode ser aplicada a consumidores residenciais que ele vai ter diferentes níveis, né, de preço de energia durante o dia. Então, vai ter um momento ali que o preço ele vai estar mais caro. Então, o consumidor ele vai migrar esse consumo, né, do preço mais caro para o preço mais barato. Ou então uma tarifa hora-sazonal, né? Então, tem consumidores aí, os consumidores industriais, principalmente, os grandes consumidores, que tem uma tarifa de energia mais cara no período de pico ali, geralmente das 6 horas da tarde até as 9 horas da noite. No caso dos consumidores livres, existe também a questão da tarifa hora sazonal, né? Existe uma diferença ali, principalmente no pagamento de alguns encargos, né, no setor elétrico, por horário de ponto, horário de pico, horário fora de ponto, horário fora de pico. Mas, assim, todos esses programas que a gente está falando aqui são programas baseados em preço. E hoje, existe um programa piloto de resposta da demanda que o consumidor livre ele já pode acessar, que aí sim, de fato, é um programa de resposta da demanda baseado em incentivo. Só que o problema é que esse programa piloto ele não funciona. Ele existe já desde 2018, só que não existe interesse dos consumidores de participar desse programa, porque ele não foi desenvolvido conforme as necessidades dos consumidores. Então, a ideia do nosso trabalho é trabalhar justamente aí, é propor um programa de resposta à demanda baseado em incentivo, que faça sentido para os consumidores que operam hoje no mercado livre. Aqui é uma breve análise, né, de como que está o programa como estão os programas de resposta de demanda no mundo. Então, hoje o Brasil está muito atrasado em relação à resposta da demanda. Hoje a gente não tem nada em termos de programa de resposta à demanda baseado em incentivo. Os Estados Unidos tem muita coisa lá. Os Estados Unidos tem vários mercados de energia diferentes, vários sistemas de energia diferentes, e praticamente todos eles têm programas muito sólidos de resposta à demanda. Canadá, Espanha e Nova Zelândia são países de referência, são países que têm muita maturidade quando é assunto resposta da demanda. Então, quais são os nossos objetivos hoje com o nosso trabalho? É propor um programa de resposta da demanda baseado em incentivo para o nosso setor elétrico, para o nosso setor elétrico brasileiro. O que a gente vai ganhar com isso? A gente ganha em aumento de confiabilidade do sistema. Então, o sistema ele não vai ficar tão sobrecarregado como ele fica hoje nos horários de pico. E a gente tem um aumento também da competitividade industrial, porque esse programa de resposta da demanda, dentro do mercado livre, ele vai atingir principalmente aquelas grandes indústrias. Então, o consumidor, como ele vai ser remunerado pela redução de consumo,
ele vai ser mais competitivo. Então, a gente vai ter uma indústria mais competitiva. A gente vai ter um sistema mais confiável, com esse programa de resposta de demanda, e a gente tem a nossa indústria mais competitiva. O grande ponto é como fazer isso. Então, a gente tem que deixar esse programa de resposta da demanda piloto para trás e tem que modelar com base no que a gente tem hoje, em termos de sistema elétrico, em termos de mercado de energia, em termos de interesse do nosso consumidor, e modelar alguma coisa que faça sentido para o consumidor livre. Então, o nosso trabalho é justamente isso, buscar alguma coisa que esteja dentro da nossa realidade e possa, assim, ajudar o consumidor. Algumas referências bibliográficas aqui utilizadas nas imagens, algumas coisas que foi falado hoje. E eu agradeço muito a atenção, espero que vocês se interessem. Se tiverem alguma dúvida em relação ao nosso trabalho de pesquisa, se precisar de alguma informação a mais, pode me mandar um e-mail. Meu e-mail é rafael.valim@aluno.fabc.edu.br, ou então também pode entrar em contato com o professor Thales Souza. Muito obrigado pela atenção.